Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e eu, hoje, juntamente com a professora de Libras, a professora Joyce Moura. Tudo bom, professora? Chegue batendo aqui, professora. Estamos muito contentes, nós aqui do EducaPE e os seguidores do Robertão da Transmissão, porque vocês viram que quando houve ontem a convocação para o que? Os jogadores da seleção, estava lá o nosso Robertão da Transmissão e também especula-se que um outro professor aqui do EducaPE, do 6º ao 8º ano de Ciências, professor Evaldo Dantas, também será convocado para a Copa. E é isso aí. E lembrem-se que o EducaPE, o nosso amigo Jonathan da Transmissão, também estará diretamente do Catar, das areias do Catar. Ele irá gravar o jogo da seleção, onde o Robertão da Transmissão irá aparecer. Mas é isso aí, siga-nos. Lembrem-se que neste período de Copa do Mundo, o EducaPE, juntamente com o Robertão da Transmissão, irão fazer o quê? Um bolão da transmissão para você, estudante, ganhar prêmios seguindo o que? O EducaPE e o Robertão da Transmissão. Não esqueçam, EducaPE, seguir o EducaPE e o Robertão da Transmissão. Mas hoje nós temos aqui a nossa professora Joyce Moura, ela que é mãe da Mia. Cadê, Roy, Jonathan? Olha aí, a nossa amiga Joyce, a mãe da Mia. Nós hoje iremos dar continuação à nossa aula da semana passada. Qual o tema? Como há na tela, podemos ver orações subordinadas adjetivas. 2 é o segmento, é a continuação da aula sobre este assunto, o mundo da sintaxe da oração adjetiva. Mas vamos agora para a nossa reflexão do dia. Vamos lá, essa reflexão quem nos trouxe, quem nos enviou foi o professor Evaldo Dantas, ele que é de Ciências, que é um apaixonado pela língua portuguesa e que está também na suplência para ser convocado. Vamos lá, na tela nós temos a reflexão. Saudade é uma das palavras mais presentes nas poesias do amor da língua portuguesa e também na música popular. Saudade só é conhecida em galego-português. Descreve a mistura dos sentimentos de perda e distância e amor. É de Lígia Guerra. Então, com essa reflexão, nós hoje vamos abrir a nossa aula de continuação sobre as orações adjetivas. E lembrem-se que estamos no universo da sintaxe. Lembrem-se que na gramática nós temos a morfologia, que é o quê? É o estudo da palavra, da forma, que quando a gente vai categorizar as palavras da língua portuguesa. E a sintaxe é a sua função. Então, a morfologia e a sintaxe. Mas hoje, em especial, nós vamos para o mundo da sintaxe. Nesse primeiro momento, hoje, nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que foi dito na aula passada. Como há na tela, podemos ver. Lembram que nós apresentamos aqui frase, oração e período? Nós apresentamos um pouco sobre o que é frase. Frase é um enunciado de sentido completo, que pode ter ou não ter verbo. Quando não tem verbo, chamamos de frase nominal. Quando contém verbo, frase verbal. Quando chamamos de oração, que é o segundo ponto, a oração é todo enunciado que circunda em torno de um verbo. E período é uma frase verbal. Vejamos alguns exemplos. Do primeiro nós temos frase. Veja só, fogo. Quando a gente fala fogo, não há verbo, é uma frase nominal. No segundo momento, estou em casa, é uma frase verbal. Veja que há o verbo estar. Oração é um enunciado que tem um verbo. Maurício chamou o amigo. Olha o verbo chamar. Então veja, período. Período é a frase verbal. Vocês podem me perguntar, olhando para mim agora, professor, qual a diferença entre a frase e a oração? Lembrem-se, a frase ela tem um sentido completo. A frase verbal ela tem o verbo e ela tem um sentido completo. Maria comprou bolas. Já quando a gente fala em oração, a oração pode ter o sentido ou não. Quando eu digo assim, comprou o quê?
Então, nesse caso, nós temos uma oração porque tem verbo, mas não é uma frase porque não está com sentido completo. Comprou, comprou o quê? Agora, quando eu digo comprei, comprou a casa, veja que nós temos um sentido completo. Nesse caso, é uma oração e é uma frase verbal. Então, veja, a frase é um enunciado que tem um sentido completo. Ele transmite um sentido. Ele pode ter ou não ter verbo. Já a oração é o segmento que possui verbo ou locução verbal. Então, essa é a distinção. Frase tem sentido completo. A oração é um enunciado com o verbo. Mas hoje nós vamos nos deter a falar em especial da questão das orações adjetivas e o sentido delas, porque nós veremos hoje as orações restritivas e explicativas. Vamos ver o emprego ou não o emprego da vírgula. Vamos ver a questão do sentido. E essa questão do sentido, ela é importante justamente porque ela vai mostrar a diferença das orações adjetivas. Na tela, podemos ver aqui mais uma vez, olhem só o conceito. As orações adjetivas, o próprio nome já diz, tem um sentido de adjetivo, qualificador, são aquelas que dependem de uma oração principal. É por isso que o nome subordinada e que tem o valor de adjetivo no enunciado. Muitas vezes, essas orações podem ser substituídas por um adjetivo. Por exemplo, os filmes que fizeram sucesso foram indicados ao Oscar. Esse que fizeram sucesso já está qualificando, é uma oração adjetiva e eu gostaria de já adiantar, como não há vírgula, ele é uma restritiva. Mas veja, a questão ela é muito mais ampla do que essa questão de ter vírgula ou não ter. Grosso modo, de forma direta, eu posso dizer as orações restritivas são aquelas que não têm vírgula e as explicativas possuem vírgulas. Mas, porém, a questão é mais complexa, é com o sentido, certo? E lembrar que justamente o sentido vai diferenciar uma restritiva da explicativa. E vamos caminhando. Algo importante também, eu gostaria de deixar bem claro, que em geral, quando nós falamos sobre oração adjetiva, nós temos o quê? O pronome relativo, certo? O pronome relativo será o elemento básico introdutor da oração adjetiva. Eu digo em geral porque existem as orações restritivas, que em outro momento nós iremos discutir sobre isso, mas nós temos as orações adjetivas, elas são introduzidas por um pronome relativo. O pronome relativo que vocês mais bem conhecem é o que, mas existe o qual também, que nós veremos. E vamos adiante. Olhem só essas duas frases que estão aqui no slide. Os filmes que fizeram sucesso foram indicados ao Oscar. Esse que fizeram sucesso é a oração adjetiva. E veja que logo embaixo nós temos os filmes bem-sucedidos. Esses bem-sucedidos, vejam que é papel de adjetivo. Que fizeram sucesso, a primeira é uma oração. Por que oração, gente? Porque tem um verbo. Olha aí, fizer, certo? Olha aí, fizeram, o verbo fazer. E nós temos o que. Esse que é um pronome relativo. Olhando para mim agora, você pode chegar e falar, mas professor, nós encontramos no nosso dia a dia tanto que, e quando saber que o que é ou não é um pronome relativo? Olhando para a tela mais uma vez, nós temos os filmes que fizeram sucesso. Esse que, ele é um pronome relativo porque ele vem após um substantivo. O que e outros pronomes relativos serão pronomes relativos quando eles vierem após, olhando para mim, quando eles vierem após a um substantivo, a um adjetivo ou a um pronome. Veja que filme é substantivo, não é verbo. Você pode me perguntar, mas professor, e se fosse verbo? Se fosse verbo, seria uma conjunção integrante, seria uma outra coisa. Aqui nesse caso, é oração adjetiva, ela é introduzida por um pronome relativo. Filme, substantivo, o que? Automaticamente, ele é um pronome relativo. E vamos passando adiante. Olhem só, na tela.
As orações subordinadas adjetivas qualificam, isso nós já vimos, o termo anterior, nós já observamos. No exemplo, filmes, que é um substantivo, geralmente sendo introduzidas por um pronome relativo. Nós temos o que? Temos o cujo. Eu gostaria que vocês olhassem para mim agora, bem atentos, e observassem. Cujo e cuja é um pronome relativo que indica posse. E muitas vezes a gente não sabe utilizar o cujo e cuja. Ele indica posse. Por exemplo, o pai cujos filhos. Lembra, pai cujos filhos. Esse cujo, aí cujos filhos, está indicando posse. Outra curiosidade que nós vamos aprender hoje, aliás, reforçar, porque já foi visto na aula passada, é que o pronome relativo ele atrai para antes de si a preposição do verbo. Então vamos lá, olhem aí mais uma vez, só para relembrar os pronomes relativos. Acompanhem comigo, o qual, os quais, cujo, cujos, cujas, quanto, quantos. Lembrar que são os variáveis. Se são variáveis, eles vão para o feminino. Olha, o qual, a qual, cuja, cuja, cujo, cujas. E aqui nós temos os invariáveis, que é o que, o quem e o onde. Quando a gente fala em variável, é porque não tem o feminino, não tem o plural. O que, quem e onde. Então nós temos, essa é a tabela dos pronomes relativos. E lembrando, eles só serão pronome relativo quando vierem após a um substantivo, a um adjetivo ou a um pronome. Então, quando nós vimos no primeiro exemplo o filme que, filme é substantivo, o que automaticamente será o que? Pronome relativo. E vamos passando adiante. Aqui mais uma vez, olha aí a tabela dos pronomes relativos que eu gostaria, como esse material está aqui no EducaPE. E lembrem-se, acompanhem o nosso EducaPE e o Robertão da transmissão. Não se esqueçam e lembrar que estamos muito felizes pela convocação do Robertão da transmissão. Então, esses são os pronomes relativos. E gravem bem, certo? O professor Evaldo aqui está dizendo muito bem, que está assistindo, que ele gosta deste assunto. Obrigado, professor! E vamos continuando. Olha aqui algo muito importante. É a relação do pronome relativo com a preposição. Tudo isso, lembrando, é uma revisão da aula passada. Então aqui nós temos, não é este o lugar a que eles se referem. Não é este o lugar a que eles se referem? Isso é uma pergunta. Aí muitos alunos me perguntam, professor, esse A veio de onde? Olhem para a tela, a que eles se referem. Vejam só, eu já falei a vocês e repito, o pronome relativo, ele atrai a preposição do verbo para antes deles. Olhem para a tela e veja, depois do que, qual é o verbo que vem? É o verbo referir-se. Quem se refere, refere-se a. Então, o pronome relativo, ele atrai, não é isso, professor Evaldo está aqui afirmando, ele atrai para antes dele a preposição do verbo. Veja, não é este o lugar a que eles se referem. Esse a vem do verbo referir. Quem se refere, refere-se a. Aí muitos alunos perguntam, professor, e se eu não colocar o a? É um equívoco, é um erro. Por que erro? Porque nós temos que respeitar a transitividade do verbo. Quem se refere, refere-se a alguém ou a alguma coisa. Por exemplo, olha o segundo momento aí, o segundo exemplo. Só contamos a verdade às pessoas em quem temos confiança. Quem confia, a confiança, confiança em alguém. Aí, nesse caso, confiança não é verbo, é nome. Mas é um nome que ele exige uma preposição. Quem tem confiança, confiança em alguma coisa. Então, confiança em. Esse em, ele é atraído pelo pronome relativo, ou seja, ele tem que vir antes do pronome relativo. Só contamos a verdade às pessoas em quem temos confiança. Esse em, ele é justamente de confiança, que é substantivo. Então, vejam só que há uma relação entre pronome relativo e a oração adjetiva e também a preposição e também, como nós veremos já já, a relação com o que? A vírgula, com ou sem vírgula.
Olhem aqui, mais uma vez, a relação do pronome relativo com a preposição. Vejam só, as flores de que gosto, mas são as orquídeas. Mas as flores de que gosto? Por que esse de? Porque logo após o relativo nós temos gostar. Quem gosto de alguma coisa, eu gosto de alguma coisa. Veja que o relativo atraiu a preposição do verbo. No segundo momento, o rapaz a quem declarei o meu amor não existe mais. Quem declara algo a alguém. Esse a veio do verbo declarar. E assim por diante. Olhem a penúltima frase, a penúltima. Vamos ver aqui? As amigas das quais falei. Quem fala, fala de ou fala sobre. Aí poderia ser as amigas das quais, ou as amigas sobre as quais. Uma outra curiosidade, olhando para mim, por favor, nós temos o seguinte: o qual e a qual são pronomes relativos que têm basicamente o mesmo sentido que o que. Eu poderia dizer as amigas de que falei, ou de quem falei, das quais falei. Então quem fala, fala de ou fala sobre. Outra curiosidade, lembram quando eu falei a vocês que o cujo e cuja indica posse? Olha embaixo, a última frase. O homem a cuja arrogância temos aversão. Lembra que a aversão, quem tem aversão a alguma coisa. Então veja, o homem a cuja arrogância temos aversão. Esse a vem de aversão. Então é uma relação que nós temos entre o pronome relativo e a preposição. O relativo ele atrai para antes de si a preposição do verbo ou do nome. Então esse a cuja arrogância vem de aversão. Então tudo isso que nós vimos até agora foi a relação oração adjetiva, pronome relativo. Observar esta relação. Observar que nós veremos agora a presença ou a ausência da vírgula. Então veja só, nós vamos aprender, certo? Agora, essa questão da vírgula com o pronome relativo, mas ela mexe com algo muito mais amplo. Acompanhe na tela, é a questão do sentido. Veja só, a oração adjetiva é explicativa ou restritiva. Lembrem-se logo que restritiva, sem vírgula, explicativa, com vírgula. Veja só, para que a oração adjetiva seja classificada por completo, depende-se do uso da vírgula. Veja, a oração adjetiva explicativa sempre virá com vírgula. Aí nós temos São Paulo, vírgula, que continua a ampliar sua vida cultural, vírgula, inaugura um novo museu esta semana. Nesse caso, nós temos aqui a questão da vírgula. Se tem vírgula, ela é explicativa, mas nós veremos que não é só isso. Nós veremos que há uma relação de sentido, certo? Agora veja, quando a gente fala em oração restritiva, é aquela sem vírgula. Não reconheci o médico que nos atendeu no plantão de ontem. Veja que médico é substantivo e o que será pronome relativo. A mesma coisa aconteceu no exemplo anterior, que nós vimos um substantivo e o que pronome relativo. Mas eu quero chamar a atenção que neste caso aqui, nós o que? Temos a ausência, ou seja, não há vírgula. Mas será, olhando para mim agora, será que é tão fácil assim? Ou seja, será que é tão simples? Fácil é, será que é tão simples assim? Ter vírgula explicativa, sem vírgula restritiva, será que é só isso? Não, a questão é mais ampla, a questão é com o sentido. Não é simplesmente você pegar a gramática, ler a gramática e ver com vírgula explicativa, sem vírgula restritiva. Não é só isso. Já adianto, quando a gente diz sem vírgula, estou restringindo, estou singularizando. Quando eu digo com vírgula, eu estou ampliando. E as com vírgula, eu posso retirá-la da frase. Mas como assim? Irei mostrar a vocês, certo? Já, um exemplo com duas frases. Preste bem atenção. Antes disso, acompanhe na tela o que eu gostaria de ler para vocês. Vamos lá. Como se notou, a vírgula causa toda a diferença. Sem entender o sentido,
que ela cria, certo? Nós podemos nos confundir, mas agora eu vou mostrar a vocês através de uma frase que parece a mesma, repetida, mas na verdade não é. Elas são duas orações, elas são, aliás, dois períodos, são duas frases distintas. Vejamos aqui, olhem só na tela. Nós temos, primeiro, o Jonathan está lembrando aqui, os brasileiros sem vírgula. Os brasileiros que são vagabundos buscam em seu cotidiano formas criativas de sobrevivência. Já no segundo caso, os brasileiros, vírgula, que são vagabundos, vírgula, buscam em seu cotidiano formas criativas de sobrevivência. Parece uma agressão, não é isso? Mas qual dos dois períodos aí ele seria uma agressão? Veja só, quando eu falei a vocês sem vírgula, estou restringindo, estou singularizando, não são todos, é apenas um grupo. Quando eu digo com vírgula, são todos. Por exemplo, no primeiro caso, os brasileiros, que são vagabundos, buscam seu cotidiano. Esse que são vagabundos aí, não está dizendo que são todos os brasileiros. Isso quer dizer só aquela parcela que não trabalha. Só esse grupo. Eu estou singularizando. Já no segundo, quando a gente coloca com vírgula, como se dissesse, aí sim nós temos um preconceito. Os brasileiros que são vagabundos, quando entre vírgula, aí buscam seu cotidiano. No segundo caso, colocou todos os brasileiros. Vamos repetir. No primeiro, esse que são vagabundos, não é toda a população, é um grupo, como existe em vários países. Já no segundo caso, está dizendo que toda a população. Então, mais uma vez, certo? Nós temos no singular, eu estou restringindo, no caso, sem vírgula, estou singularizando. No segundo caso, eu estou ampliando, eu estou pluralizando. Vamos ver o comentário? Olhem só, aqui, veja, no primeiro caso, os brasileiros que são vagabundos buscam em seu cotidiano formas criativas de sobrevivência. Veja só, aí no caso, o que está entre vírgula é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Não é só porque ela não tem vírgula, a parte de um todo ou do todo. Entre alguns brasileiros, só alguns brasileiros são vagabundos. Estou falando de apenas uma parcela. Estou singularizando e não totalizando. Já no segundo, aí sim é um preconceito, porque está colocando entre vírgulas, está colocando todo o povo brasileiro. Eu gostaria de dizer que essa frase eu coloquei justamente para que vocês pudessem observar esse tom impactante. Claro que foi apenas para nós fazermos o quê? Uma abordagem, mostrar. Quando eu digo, meus alunos que estudam, sem vírgula, irão receber 10. Quando eu digo sem vírgula, eu estou dizendo, não são todos, só aqueles que estudam. Então, é isso aí, a oração adjetiva, nós temos restritiva e explicativa. Não é só apenas a questão da presença ou ausência da vírgula, é a questão do sentido se construindo. Na aula de hoje, eu agradeço ao nosso amigo Jonathan, da transmissão, ao EducaPE e ao nosso amigo Evaldo Dantas, que participou conosco, de Joyce, a professora Joyce Moura aí, que justamente nos ajudou. Professora, muito obrigado. Professora, como é que é singularizar? E pluralizar, tornar plural, plural. Então vejam só, singular e plural, a professora mostrou. Então no assunto de hoje, a oração adjetiva, enquanto nós estamos aqui nos finalizando, vamos para os finais. Oração adjetiva, restrição, explicação, presença ou não da preposição e o sentido singular, sentido plural. E é isso aí. Um forte abraço a todos vocês.